Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E eu começo falando de notícias do governo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu um grupo de reitores de universidades e institutos federais no Palácio do Planalto nesta quinta-feira. Lula disse no encontro que é preciso investir na educação e principalmente nas áreas que têm menos profissionais. Lula falou aos reitores que, além de investir na educação, é necessário planejar e levantar quais as áreas precisam de mais profissionais no país. Ele também lembrou que alguns lugares têm muitos profissionais da mesma área, mas determinadas localidades registram carência de serviços de qualidade. Nós precisamos acreditar que nós temos que investir mais em universidade, mais em escola profissional e mais no ensino fundamental. Mas que nós precisamos também orientar, sabe, quais os cursos que são mais importantes para o país e o que o país mais precisa. A gente não pode só formar advogado quando a gente precisa de médico. A gente não pode só formar médico quando a gente precisa de enfermeiro. Se você for falar para a escola de medicina lá em São Paulo, eles são contra formar médico porque diz que já tem médico demais. É verdade, pode ter médico demais na Avenida Atlântica, na Avenida Paulista, na Avenida Boa Viagem, mas na maioria das cidades desse país a gente tem carência de médico. O presidente disse ainda que é preciso dar oportunidades a todos que querem educação e formação profissional. Ele também falou que, para reduzir a desigualdade social, todos precisam ter acesso ao conhecimento. Esse país nunca será grande se a gente não virar essa página da história e fazer o que nós conseguimos provar, que uma filha de uma faxineira pode ser médica, que um filho de um pedreiro pode ser engenheiro, que um trabalhador de cemitério pode ser diplomata. As pessoas podem, o que as pessoas precisam é chance. E o governo, o que ele tem que fazer é apenas criar as oportunidades. Abra a porta e deixe esse povo entrar, para a gente ver como é que a gente vai ter um país altamente melhor do que a gente tem hoje. E um relatório parcial sobre a atuação das forças de segurança diante dos ataques a Brasília deve ficar pronto amanhã. O Supremo Tribunal Federal solicitou esclarecimentos sobre a conduta dos agentes. Segundo o interventor Ricardo Capelli, o foco do trabalho para a produção do relatório é fazer uma autópsia do dia 8 de janeiro para entender cada passo. Ele disse que a investigação deve ser minuciosa, como a de quando um avião cai, que é reconstituído absolutamente tudo o que aconteceu dentro da cabine de comando. Capelli disse que o objetivo é entender como foi construído o plano de comando que levou ao desfecho dos ataques a Brasília e também como foi concebido o plano operacional. Ele explicou que quando há uma operação especial prevista, deve haver um plano de comando e um plano operacional para a atuação dos agentes nas ruas, a determinação dos locais e dos batalhões e delegacias que seriam acionadas em caso de cometimento de crime. Segundo Capelli, a partir disso, pode-se entender o que o governo do Distrito Federal planejou fazer e o que, na prática, foi feito. Além disso, estão sendo recolhidas informações a respeito de eventuais ausências e pedidos de dispensa ou férias, feitos ou concedidos de maneira irregular. E o estado de São Paulo espera arrecadar mais de 23 bilhões de reais com o pagamento do IPVA em 2023. Mas mesmo com esse alto valor a receber, ainda assim há o risco de um calote de mais de 5 bilhões de reais no pagamento dos débitos dos veículos. A Secretaria da Fazenda e Planejamento estima que o valor da falta de pagamento do imposto aqui na cidade de São Paulo para esse ano seja de aproximadamente 3 bilhões de reais, um valor menor do que o registrado em 2022, mas ainda é muito maior do que o registrado em 2021 como um reflexo aí da pandemia.
No Rio de Janeiro, o valor acumulado de inadimplências chega a 1 bilhão e 400 milhões de reais. Nesse ano, mesmo que o IPVA tenha subido menos do que no ano passado, o valor continua muito alto. E isso é reflexo da grande variação nos preços dos carros usados registrado em 2021, que foi de 22,54%. Com as medidas de isolamento social, começaram a faltar no mundo inteiro peças e componentes usados na produção de veículos novos, o que aumentou a demanda por usados. Vale lembrar que o não pagamento do imposto pode gerar uma multa por dia de atraso de 0,33% e depois de 60 dias o percentual da multa se fixa em 20% do valor do IPVA. Não pagar esse tributo impede aí o condutor de fazer o licenciamento do seu carro e pode enfrentar todos aqueles problemas que a gente já sabe, que é ter o veículo apreendido, aplicação de multa e 7 pontos na CNH. Para quem precisa regularizar, para quem precisa quitar esse valor, é só ir atrás de um posto de autoatendimento ou através do aplicativo com o número do Renavan e o ano do IPVA em que ficou em aberto. E olha só, a rede Americanas anunciou nesta quinta-feira que pode pedir a recuperação judicial nas próximas horas. A decisão é avaliada uma semana após o anúncio do rombo de 20 bilhões de reais na contabilidade da empresa. A varejista Americanas reclamou da atitude do banco BTG Pactual, que conseguiu um mandado de segurança na justiça para bloquear 1 bilhão e 200 milhões de reais na conta da empresa junto à instituição financeira. Com isso, a companhia ficou com apenas 800 milhões de reais em caixa. E por conta disso, o ajuizamento sobre o pedido de recuperação judicial passou a ser avaliado em caráter de urgência. A companhia também informou que pretende recorrer da decisão, que fere seu esforço na busca por uma solução de curto prazo com os seus credores, para manter seu compromisso como geradora de milhares de empregos diretos e indiretos, amplo impacto social, fonte produtora e de estímulo à atividade econômica, além de ser uma relevante pagadora de tributos. A Americanas é uma varejista centenária que presta um vasto serviço à população e tem um compromisso social de levar produtos mais acessíveis aos seus 53 milhões de clientes. Olha, e não está fácil para ninguém. Em um leilão, o Twitter vendeu diversas peças de mobília que ficavam na sede da empresa. E o objetivo é gerar recursos. Uma estátua do pássaro azul do Twitter foi vendida por $100 mil na quarta-feira durante um leilão organizado pela rede social de Elon Musk, que multiplicou as medidas de economia desde que comprou a plataforma no final de outubro. Foram 631 lotes vendidos, que continham escrivaninhas, máquinas de café e objetos de decoração, como um vaso de 2 metros em formato de arroba. Uma enorme instalação de luz representando o pássaro azul foi cedida por $40 mil, de acordo com a empresa que organizou a venda online. No início de novembro, depois de comprar o Twitter por $44 bilhões, Musk demitiu metade dos mais de 7 mil funcionários do grupo, sob a justificativa de que a empresa estava perdendo mais de $4 milhões por dia. A plataforma recebe a maior parte da receita por publicidade, mas as opiniões e decisões do chefe da Tesla sobre moderação de conteúdo assustaram vários anunciantes. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!